Muito obrigado, professora. Então, passaremos agora à professora Denise Regina de Salles, do Instituto de Letras, que vai falar em russo. Posso também, se quiserem, se fizerem questão. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da mesa. Eu queria agradecer ao professor José Vicente e à Tamires, a secretária Tamires Galvão, pela realização do evento e pelo convite. Assim, é importante estar aqui falando, de certa forma, em nome das letras, né? E eu busquei um tema que é do nosso interesse, né? Que é a tradução. Pensar um pouquinho o tradutor nessa situação aí, né? Nas relações entre os países do BRICS. Como professora do Instituto de Letras, né, então esse tema é meu tema geral, o lugar da tradução e do tradutor nos contatos entre os países do BRICS. De acordo com minhas pesquisas atuais, que estão mais voltadas, né, para tradução, eu coordeno atualmente o Núcleo de Estudos de Tradução, então me interessa, né, focar especificamente nesse tema e mais ainda na tradução literária. E o que há de diálogos interculturais, né, nessa atividade, né, do tradutor literário e na produção desses textos traduzidos, né, o papel dessa literatura traduzida, né, da literatura russa traduzida, publicada no Brasil, o papel dela nesses diálogos interculturais. Como professora do setor de russo, somos duas professoras no setor de russo, né, a professora Tanira, que está aqui, que eu gostaria de, enfim, registrar a presença dela, que criou, né, a primeira disciplina de russo, ainda como extensão, depois a primeira disciplina na graduação, e depois seguiu o concurso já com disciplinas eletivas, né. Nós temos um projeto, né, de ter uma graduação, né, a ênfase em russo, então também, né, um projeto que já foi elaborado pela professora Tanira, que nós pretendemos desenvolver. E então, como professora, né, desse setor, nós somos responsáveis pelas disciplinas de língua, cultura e literatura russas, né. Então, também dessa posição, né, os exemplos que eu citarei para comentar com vocês essas questões da tradução são exemplos do russo. Eu dividi a minha fala em 3 partes, que acho que eu vou falar um pouco da importância do tradutor e da tradução nesses diálogos interculturais, que foi o que deu nome, né, deu título à minha apresentação. Eu vou trazer um exemplo, quer dizer, coisa breve mesmo, só para vocês terem um exemplo concreto, assim, de questões de tradução. No caso, eu escolhi a novela Maya Gisne, do Chekhov, né, de Anton Chekhov, ou Chekhov, como, enfim, né, com as várias pronúncias que a gente costuma ter aqui do nome dele. E na terceira parte eu queria tratar também, muito brevemente, de aspectos da versão do português para o russo, do conto O Mate do João Cardoso, de Simões Lopes Neto, que foi publicado recentemente, né, num trabalho coordenado pelo professor Luiz Augusto Fischer, pela professora Karina Lucena e pela professora Rosalia Garcia, e que contém traduções em várias línguas, né, de contos do Simões Lopes Neto. Então, queria fazer um pouquinho esse caminho, que é o caminho do russo para o português, né, e ao mesmo tempo também falar um pouquinho do inverso. É lógico que se a gente imagina a literatura aí numa balança comercial, o peso da literatura russa no Brasil é, pelo menos por enquanto, muito maior do que o peso da literatura brasileira na Rússia, mas há alguns momentos de grande interesse e há também essas iniciativas, que são as iniciativas brasileiras de divulgação, né, da sua própria cultura. Então, isso tudo dentro dessa ideia dos diálogos interculturais. Então, o primeiro ponto, para falar do tradutor e da tradução, eu trouxe um trechinho, que é ao mesmo tempo também uma amostra do nosso trabalho, né, dessa inter-relação aí entre Brasil e Rússia. Nós temos no Instituto de Letras uma publicação que se chama Cadernos de Tradução, né,
e uma edição do ano passado que se chama Tradução na Teoria e na Prática, Diferentes Perspectivas. Ela foi coordenada pela professora Cleci Bevilacqua e pela professora Patrícia Ramos, e tinha o objetivo de trazer contribuições da área de tradução de outros países, né? Então, textos traduzidos de teóricos, de pessoas que estão pensando a tradução em outros países. E eu fiz uma parceria com a professora Yulia Balenskaya, que é uma pesquisadora da tradução importante na Rússia atualmente. E esse é um trechinho do artigo dela, né, em tradução minha e do Rodrigo Garay, um aluno nosso, que se chama A Tradução Literária no Diálogo entre Culturas e Literaturas, né? Então, as interações culturais e literárias entre os povos são dialógicas por natureza, e o diálogo entre culturas pressupõe a participação de camadas mais ou menos amplas de comunidades linguístico-culturais. Por isso, ele não é possível sem a tradução. Então, a importância, né, dentro desse tema do BRICS, de pensarmos também o tradutor e a tradução. Exatamente em traduções, as obras-primas da literatura universal são conhecidas no mundo todo por um número muito maior de leitores do que o original em sua pátria. Então, na tradução, a gente vai ter sempre essa discussão desse original, que vai envelhecendo, então, cada vez, né, o seu número de leitores. Se a gente pensa, por exemplo, em Shakespeare, né, nas pessoas, enfim, que conseguem ler Shakespeare hoje em inglês sem nenhuma adaptação, né? E nas traduções, que são sempre renovadas, né? Nós temos um exemplo aqui na recepção da tradução da literatura russa. Primeiro, via França, no começo dessa recepção, foi no final do século XIX, né? E, mais recentemente, uma onda grande de traduções diretas do russo, né? E essa renovação permite também a renovação desse texto. Né? Então, essa afirmação vem também daí, né? De que a literatura traduzida, muitas vezes, tem um número de leitores muito maior do que o seu texto original. Então, essa é enfim, uma afirmação para a gente poder pensar um pouco aí na questão da tradução. Eu vou falar um pouquinho também, então, dessa novela, né? Mayagisne, do Anton Chekhov, trouxe só como ilustração para vocês, do volume Simões Lopes Neto para o Mundo, tá? Essa tradução de contos, essas versões, né, de contos do Simões Lopes Neto. E eu queria comentar a importância, né, dos diálogos literários nessa comunicação intercultural entre Brasil e Rússia, né? Acho que todos vocês ou já ouviram falar, ou já leram autores e obras da literatura russa, né? Tradicionalmente, foi uma literatura importante para a nossa cultura. Muitos escritores, pesquisadores, artistas, né, brasileiros se dizem inspirados por obras e por autores russos desde o início da sua recepção, né? Nomes consagrados, né, como Fyodor Dostoiévski, Lev Tolstói, Anton Chekhov, unem-se agora mais recentemente a nomes menos conhecidos, mas que começam também a ocupar um lugar importante, como Varlam Shalamov, né, que é essa literatura de denúncia dos campos de trabalhos forçados do período stalinista, como Vladimir Sarokin, né, que tem uma literatura mais experimental. Então, né, vão convivendo esses clássicos, né, do século XIX, que são, na verdade, o carro-chefe das editoras, mas também outras obras, nomes menos conhecidos que vão entrando também no mercado, né? E sobre a influência da literatura russa, né, na cultura brasileira, eu trouxe uma citação, que é o livro do Ricardo Ramos sobre o pai, sobre Graciliano, e que ele diz que Graciliano o convidou a ler, né, os russos, e que ele dizia, esses russos são os monstros, né? Então, aí no livro do Ricardo, né, abria a conversa nesse andor, assim desmedido, ele contando como que o pai falava dos russos. E logo a seguir, ainda que não afeito aos entusiasmos, estava repetindo sua enorme admiração por Tolstói.
Guerra e Paz é o maior romance da literatura mundial. E não sei de novela melhor nenhuma que A Morte de Ivan Ilitch. Né? Então, a professora Maria Isabel citou, né, Guerra e Paz, estamos aí mais ou menos nos mesmos campos aí de contato entre essas duas culturas. Então, nós temos, né, de colaboração, assim, dessa tentativa, né, aí de relação entre as culturas, russa e brasileira, no Instituto de Letras, esses estudos do campo, né, da literatura e também de outras áreas, da área de terminologia, por exemplo. O russo está representado no Termisul, né, que é um projeto terminológico que hoje se dedica à linguagem do patrimônio cultural brasileiro, né, conservação dos bens culturais móveis. E então o russo também está representado nesse grupo, que é coordenado pela professora Cleci Bevilacqua e pela professora Patrícia Ramos, e que tem trabalhado com a terminologia da conservação dos bens culturais móveis em suporte papel, né, em 6 línguas diferentes. Então, também, né, eu não vou tratar especificamente desse trabalho, mas é também outro campo aí de inserção dos estudos de russo aqui da URGS. Quando nós falamos de textos, né, escritos em russo, fica mais evidente essa figura do tradutor, porque nas teorias de tradução nós temos trabalhado bastante com essa questão da invisibilidade do tradutor, né? Hoje nós somos mais visíveis. Se vocês pegam edições antigas de tradução da literatura russa, às vezes não havia nem indicação do nome do tradutor, né? Hoje a gente tem, dependendo da editora, né, o nome do tradutor, inclusive na própria capa. Então isso, né, uma visibilidade bem material, né, mas essa questão aí de enxergar o tradutor, ela fica mais clara quando a gente fala de línguas que são pouco conhecidas no Brasil, né? Então o russo nos ajuda também nesse sentido, pela dificuldade de acesso à língua dos originais, né? Então a importância dos tradutores como esse elo imprescindível aí no diálogo cultural, ela fica mais clara. E para exemplificar o que tem sido feito no Brasil em termos de divulgação da cultura e da literatura russa, eu peguei 2 grandes nomes que infelizmente não estão mais entre nós, mas que são modelos e exemplos para nós que trabalhamos na área de russo, que é Boris Schneiderman e Tatiana Belink. Né? Os dois têm vidas assim que correram um pouco paralelas, porque eles nascem, né, na mesma década, né? O Boris Schneiderman em Uman, que hoje é Ucrânia, a Tatiana Belink em Petrogrado, né? Os dois vêm para o Brasil também na mesma década de 20, né? E eles se dedicam tanto à tradução, né, como são escritores, tradutores, são ensaístas, e são grandes divulgadores da cultura russa no Brasil, e ao mesmo tempo estreitam essas relações entre os dois países, né? Uma das coisas que a Yulia Balenskaya vai falar no artigo dela é que essas trocas culturais, elas se dão, na verdade, em todas as direções, né? Inclusive em relação às obras traduzidas. Então, se Dom Quixote foi traduzido para o russo e serviu como inspiração para muitos autores russos, ao mesmo tempo, esses autores russos que se inspiraram em Dom Quixote, eles são depois traduzidos, né, para a Espanha e vão também mostrar com outros pontos de vista em relação a essa obra, né? Então é um pouco esse movimento também do tradutor, né? Ele tem uma função cultural. Boris Schneiderman comentava isso em entrevistas, né? Em uma entrevista em que ele está tratando das questões da valorização do tradutor, etc. E ele diz que nem sempre, né, ele recebeu uma remuneração que ele achasse que era mesmo, né, adequada ao trabalho que ele estava fazendo, mas que muitas vezes ele aceitava essa remuneração porque ele achava que ele tinha função cultural de divulgar determinados nomes, né, e determinados textos. Então, que ele colocava em primeiro lugar, né, essa função. Então, eles, né, eu coloquei duas
ações principais aí, mas eles têm uma biografia bastante rica de atividades no campo cultural. O Boris Schneiderman foi o responsável pela criação do curso de russo, né, na Universidade de São Paulo. E a Tatiana Belink, né, ela foi a primeira a adaptar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que é uma obra tão conhecida entre nós, do Monteiro Lobato, para a televisão, né? Então ela faz essa combinação aí também desses estudos da literatura brasileira e das traduções. Ela está mais ligada ao teatro. Os dois, né? O Boris também com uma carreira de professor, mas os dois escritores, ensaístas, a Tatiana roteirista. Então a importância deles no campo dos estudos de russo, né? Da eslavística no Brasil é muito grande. Agora eu vou passar rapidamente as questões de tradução, só como um exemplo. Eu queria ler uns trechinhos da contribuição, e aí depois eu já passo, que a questão está relacionada com uma questão que vai aparecer numa tradução da Tatiana. Da contribuição de Boris Schneiderman e Tatiana Belink para essa divulgação da cultura, né? E o que seria esse papel do tradutor? 2 exemplos bem curtos, né? No livro Os Escombros e o Mito, a Cultura e o Fim da União Soviética, é o subtítulo. O Boris Schneiderman tem no segundo texto uma ampliação do sentido de 2 termos, que eu acho que vocês todos já devem ter ouvido alguma vez, que é perestroika e glasnost, né? Então, esse é também, né, um desses trabalhos do tradutor de ampliar ou de renovar os sentidos a partir de conhecimentos que ele detém por causa do conhecimento da língua, né? Eu me perdi um pouquinho no tempo. Quem pode me dizer? Meu tempo é todo. Meu tempo é todo? Pobres de vocês. Vamos lá. Então, o título do capítulo é 2 palavrinhas mágicas, e essas palavrinhas mágicas entre aspas, né? Eu vou ler um trechinho pequeno. Como se sabe, foi em 1985 que se difundiram pelo mundo as palavras russas perestroika e glasnost. Mas, se a primeira, né, a perestroika, sabidamente significa reconstrução, reestruturação, a segunda requer um pequeno comentário. É necessário fazê-lo, tanto mais que, se a primeira ficou relativamente restrita ao âmbito do que sucedeu na Rússia, a segunda entrou no vocabulário político mundial. Assim, não são raras em nossa imprensa e em discursos de homens públicos as alusões à transparência. Ora, foi assim que se traduziu o russo glasnost. Em princípio, está certo, mas convém verificar em pormenor qual o sentido desta transparência no original. Ao substantivo glasnost corresponde o adjetivo glasnai, quer dizer, que é público, posto ao alcance de todos. Assim, glasnai sud é o julgamento ou tribunal públicos. Em oposição a glasnai, existe a forma niglasnai, isto é, secreto, confidencial. Por exemplo, chamou-se Niglasnai Komitet, o grupo de amigos do czar Alexandre I, que se reunia em de 1801 a 1803, a professora Maria Isabel pode aí confirmar, numa tentativa fracassada de preparar uma série de medidas de abrandamento do regime. As noções de glasnost e niglasnost estão ligadas ao percurso histórico da Rússia. A primeira dessas palavras ressoou com particular intensidade em diversos períodos, mas sobretudo naquele que se seguiu à morte de Nicolau I em 1855 e a ascensão de Alexandre I ao trono, quando surgiram grandes esperanças de abertura. O termo apareceu então com frequência nas publicações russas em Londres, que eram enviadas clandestinamente ao país, né? Então, a partir daí, a gente tem uma visão mais ampla, né, tanto dessa palavra quanto para sua significação no contexto histórico russo, né, é um dos papéis do tradutor. Da Tatiana, eu quero citar um trechinho do Almas Mortas, né? Também, mais uma vez, tocando em um dos temas da professora Maria Isabel, a história sobre um espertalhão, né, que comprava, os servos eram chamados de almas, né?
e ele comprava servos mortos, né? Obviamente por um preço baixo, né? Porque os servos eram uma propriedade, na verdade, se media a riqueza da nobreza muito mais pela quantidade de servos, né? Do que pela quantidade de terras, né? Então esses servos eles eram registrados uma vez ao ano e quando eles morriam, né, nesses intervalos, o registro da morte só seria feito, né, daí quando se passasse esse período de um ano. Então essa é a esperteza, né, do personagem principal. Mas não é, né, só para contextualizar, não é exatamente disso que eu quero falar. Esse romance ele tem no final no capítulo 11, uma descrição da Rússia e uma imagem da Rússia que é muito importante para os russos como referência, né? Então eu vou ler para vocês nas palavras da Tatiana Belink, né? E que é essa nossa possibilidade de contato, né, com esse texto e com um texto que é muito significativo para os russos. Vocês conhecem a Troika, que é aquele parelha, né, de 3 cavalos, né, que são atrelados de uma forma e que eles conseguem atingir uma grande velocidade, né? Então essa troika correndo, né, pela vastidão do território russo que vocês viram nos mapas, é esse símbolo, né, desse país impetuoso que nada teme, né, que conquista. Então ele vai dizer tanto dessa corrida, do amor pela corrida, como da troika como símbolo da Rússia. E qual é o russo que não ama uma corrida veloz? Que alma senão a russa que aspira a embriagar-se, entrar num torvelinho, dizer de quando em quando, que vá tudo ao inferno? Que alma senão a russa há de amá-la tanto quando é nela, na corrida vertiginosa, que se pode sentir aquele quê de estático e maravilhoso? E troika, pássaro troika, quem foi que te inventou? Só podias ter nascido de um povo atrevido, naquela terra que não está para brincadeiras, mas espraiou-se, imensa e alastrada, pela metade do mundo. Olha como confirma as informações históricas. Nem o cocheiro usa botas estrangeiras, só barbas e luvas grosseiras. E senta-se Deus sabe em que boleia. Mas põe-se de pé e brande o chicote, e entoa uma cantiga, e os cavalos voam como o vento. Os raios das rodas fundem-se num só disco liso, e a estrada estremece, e grita de susto o pedestre atarantado. E ei-la que voa, a troika, que voa, e já só se percebe ao longe um ponto que some, levantando poeira e varando o espaço. E cavalos, cavalos, que tempestades se agitam em vossas crinas, que ouvidos apurados vibram em cada um dos vossos tendões. Escutais da boleia a velha canção conhecida, e todos juntos, num único esforço, estufais os peitos de bronze, e quase sem tocar a terra com os cascos, transformai-vos numa só linha tesa, fendendo os ares, voando por Deus inspirada. Rússia, para onde voas? Responde. Ela não responde. Vibram os sininhos no seu tilintar mavioso, zune e transforma-se em vento o ar dilacerado em farrapos. Passa voando ao largo tudo o que existe sobre a terra, e de olhar enviesado, afastam-se e abrem-lhe caminho os outros povos e os outros países. Podia ter sido dito na chegada a Paris. Então, aqui na tradução da Tatiana Belink, tá? E aí, aproveitando essa imagem, né, que é a imagem da troika e do cocheiro, é um comentário que eu trouxe para vocês sobre um aspecto aqui da tradução da novela Minha Vida. O personagem principal é um jovem da nobreza, né, e ele questiona o lugar dessa nobreza na sociedade, né, qual é o futuro dele, né? Trabalhar numa repartição pública, no alto escalão,
né, ou ir para o exército também nos altos escalões, né? E ele recusa esse trabalho, ele se recusa a seguir, né, isso que seria a tradição que o lugar social que ele ocupa lhe dá, e ele decide ser pintor de paredes, né? Então o pai, né, no início tenta convencê-lo, né, de continuar ocupando um cargo na repartição pública, e por fim desiste dele, né, nega a ele a sua herança, e esse jovem, né, vai morar sozinho, aluga, enfim, um espaço barato e vive aí desse trabalho braçal. E ele convive com um engenheiro e a filha desse engenheiro, e que são pessoas que para ele têm a aparência desse cocheiro destemido, né? Então, nos momentos em que ele faz essa comparação, tanto do rosto, do modo de agir, né, do engenheiro e de sua filha com o cocheiro, em um desses momentos eu coloco uma nota, né, que eu achei que era conveniente justamente para falar dessa imagem, né, do cocheiro. Então, o trecho em que ele está descrevendo a filha, Maria Viktorovna, os cabelos tinham sido penteados das têmporas para as orelhas, e por causa disso, o rosto de Maria Viktorovna tinha aspecto mais amplo, e ela pareceu-me, dessa vez, muito semelhante ao seu pai, cujo rosto era largo, avermelhado, e em cuja expressão havia algo de cocheiro, né? Então, é essa ideia do cocheiro no sentido da imagem desses condutores que viajavam com seus cavalos em alta velocidade, que eram livres e que eram símbolos, né, de força, de liberdade, de destemor, né? Vários aspectos que estão ligados à figura de um cocheiro e que na nossa cultura, né, não estariam automaticamente relacionados com esses conceitos. E o exemplo que eu trouxe para vocês do Simões Lopes Neto, que é mostrar para vocês a publicação, não sei se algum de vocês já conhecem, saiu recentemente, né? Então, são traduções dos contos gauchescos para 10 línguas. E vou ler só um trechinho aqui da introdução do professor Luiz Augusto Fischer. Não se trata de uma busca por registro em algum Guinness. A intenção deste livro, em primeiro lugar, é festejar a obra do autor, falecido há exatos 100 anos em sua cidade natal, Pelotas. Ao lado disso, também nos anima outro desejo: dar a ver o empenho do Instituto de Letras da URGS no campo da tradução, em sua prática e nos estudos teóricos que realiza. Tá? Então, participaram, né, vários professores do Instituto. Nós fizemos um trechinho de introdução, ou apresentando questões da tradução, né, dificuldades, problemas, ou associações com obras e autores, né, dos países da língua para a qual traduzimos. E eu trabalhei junto com a professora Helena Vassina, que é professora na USP, né? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o título, né? Então, o chá o mate, o chá em russo, o mate é Chai Mate Joana Cardoza, e a gente resolveu manter, né, as nossas opções ali pro mate, né? Era deixar só o mate, colocar uma nota, né? Era deixar só o chai, que é o chá, né? E nós decidimos deixar as duas palavras justamente para ter um elemento, né, brasileiro, que é importante, né, para essa obra e regional também, e ao mesmo tempo para identificar pelo menos que isso é uma bebida, né, enfim, que isso é um chá. Lógico que para eles também, como a nossa imagem do cocheiro, né, eu falo chai em russo, né, eles vão pensar num cerimonial de chá muito diferente do que vocês fazem aqui, né? Mas de qualquer maneira, mas de qualquer maneira, pelo menos para, né, colocar esse mate num campo, né, que eles possam pelo menos identificar o que é, né? E o outro é um termo que está relacionado até com essa questão aí da servidão,
né, que nós escolhemos para o crioulo, né, e aí sabendo das várias questões envolvidas, né, mas tentando achar um equivalente que nos deixasse sem a nota, né, nós escolhemos um termo que é da literatura de Tolstói, né, que está no título de um texto de Tolstói, que já foi traduzido para o português, publicado aqui no Brasil, como O Senhor e o Servo, mas que tem uma tradução recente, do Rubens Figueiredo, em que ele defende a ideia do o patrão e o trabalhador, justamente porque a palavra usada é essa palavra rabotnik, né? Então, como na edição comentada, né, do português, a nota, né, de que esse crioulo designa um homem negro empregado do João Cardoso, né? Então, nós usamos esse termo que indica justamente essa relação, né, de trabalhador, de empregado e patrão, né? E eu queria só comentar que, enfim, fazendo essa tradução e acompanhando também aí os trabalhos do grupo do Fischer sobre Simões Lopes Neto, eu tenho visto alguns pontos de aproximação, inclusive biográficos, entre Tolstói e o Simões Lopes Neto, uma parte da obra deles dedicada à alfabetização, uma preocupação pedagógica, né? Então, Tolstói também teve suas cartilhas, até mais de uma edição em português no Brasil, com essa preocupação de alfabetizar as crianças como camponesas. Ele abriu uma escola, né, na propriedade rural em que ele morava, né, e escreveu textos e adaptou contos folclóricos para essas primeiras leituras das crianças, né? Então, acho que pode ser um caminho aí promissor essa comparação, pensando aí, né, nos contatos, nos diálogos interculturais. É isso, muito obrigada.